Muito bom dia a todos, mais uma vez. Muito boa noite a todos. Teve isso. 7 horas já é noite, é verdade. Já não estamos mais no verão. Hoje o tema vai ser bem interessante. Gnose. Então, gnose em grego significa conhecimento. Então, conhecimento superior, um conhecimento profundo. Escola de mistérios. Você já deve ter ouvido falar em Eleusis, em Campos Elíseos. Então, as escolas de Mênfis, de Tebas, são as escolas de mistérios. Um abraço, sou a Heloísa Silva Viana, Donato Gregorini, Ailton Martinhago, Iracema Santos, Mara Frasson, Adriana Jaques, Carlos Gonçalves, Wilson Chambeck, grande Wilson Chambeck, Nivaldo Dutra e Bruno Bruck. É alemão, né? Bruck é alemão. Então, gnosis, conhecimento em grego. Doutrina da síntese. Lembramos que tem a síntese, é a conclusão da síntese e da antítese. A síntese é uma tese, a antítese é o contrário, e a síntese é a união das duas. Dialética. Através da gnose, é verdade. Verdade. Inquestionavelmente, gnose é o conhecimento iluminado dos mistérios divinos reservado a uma elite. Samael a um Eor. Samael a um Eor é da nova gnose. Né? Claro que isso aí já não é, isso aí antigamente até tinha seu, mas hoje não tem mais essa questão da elite. Bruno Forcellini, Simone Amador Vieira, Ronaldo Meniguel, Mário Tomás Alves. Oh, na verdade é Nério Tomás Alves. No Periscope ele está como Mário. E Anderson Jusileia. Ali é o nome dos dois, né? É. E Ana Paula Madeira. É tua sobrinha, né? E Roberta Rocha. É, tua prima. O Nério já estivemos conversando pela manhã. Há dois tipos de mistérios. As escolas de mistérios, os círculos de conhecimento, a filosofia iniciática e a gnose contemporânea. Então tem a gnose antiga e a gnose contemporânea. E tem os invisíveis, o colégio invisível. Filosofia iniciática. Dois tipos de mistérios. Então tudo se acredita começou lá no Antigo Egito, todos aqueles hieróglifos, as duas colunas, Joaquim e Boaz, segundo a maçonaria. Então todo o simbolismo secreto, esotérico. Não se sabe a resposta, todavia, mas, no entanto, todavia. Ali temos o DNA, dupla hélice. Tudo o universo é em espiral, esse aí é um dos grandes mistérios. A razão áurea, a sequência Fibonacci, tudo termina em espiral. Desde a pequena cóclea dentro do ouvido, o caracol, até as grandes galáxias. E volta para trás, é o mesmo slide repetido. Esse aí tem a figura interessante, tem se não me engano, num livro, e mostra o encontro de Platão, de Pitágoras, Platão e Aristóteles, na escola de Atenas. Assunto da semana que vem. Né? Que Aristóteles é discípulo de Platão, que é discípulo de Sócrates, e assim vai. Lembrando que o Sócrates nunca escreveu nada, ele tinha uma técnica muito interessante que era maêutica, que ele devolvia a pergunta, as pessoas perguntavam, ele devolvia. O que é isso para ti? Aí devolvia, fazia as pessoas pensar. E foi considerado o cara mais inteligente daquela época, mais sábio. Só segue nada assim.
E pergunta, e aquela da esfinge lá, como é que é o nome? Quem tu és? Agora esqueci. Princípios sagrados e transcendentes do conhecimento. Professores veneráveis e mestres, transmissão de sabedoria, fundado por iniciados autênticos. Até uma polêmica na questão da maçonaria, que alguns atribuem a origem ao Antigo Egito, inclusive a antiga ordem do... enquanto outros atribuem aos Cavaleiros Templários. E eles chamam os veneráveis, os principais deles são chamados veneráveis, no 33º grau. Ciência, filosofia, arte, mística e religião. Mistérios da existência. Lembramos que na antiguidade se estudava de tudo. Não é como hoje, que um cara só estuda astronomia, o outro só estuda ufologia, o outro só estuda medicina. Eles estudavam tudo, matemática, física, química, astronomia, religião, filosofia. E aí, com o tempo, foi se separando. Devido a haver tanto conhecimento, acabou se separando. Os mistérios da existência, o porquê estamos aqui, quem somos nós, para onde vamos, de onde viemos, todas essas questões. Os principais eventos da vida, segredos e leis do universo e da natureza e a verdadeira realização interior. Ajuda o homem em seu desenvolvimento físico, anímico, da alma e espiritual. Há uma polêmica, alguns dizem que a alma é uma coisa, espírito é outra, mas para via prática vamos considerar como sinônimos. Mais alguém entrou ali? Então, desenvolvimento físico, anímico e espiritual. Do corpo, da alma ou da mente, psique e do espírito ou nous. Alô, alô? Beto? Eduardo Nazário. O som está funcionando. Dá uma olhada aí na tua casa. Rodinei Ney. Volmar de Oliveira. Fran Matheus Medeiros. Fátima Reco. Roberto da Silva Simão. Volmar de Oliveira já foi falado. Josiane Pacheco. Eduardo Nazário. Salete Rosa. Lenise Paraíso. Grande Lenise, daqui a pouco ela está aí. Lembrando que a gnose é um tema bem polêmico. Como todo conhecimento, ela pode ser usada para o bem e para o mal. E eu, pessoalmente... E Alson Feltrin. Eu, pessoalmente, não gosto do Samuel a um Eor, mas tem coisas nesses slides que vale a pena passar adiante. Lisandro Rocha. É interessante aquela tríade lá, né? Quando a gente fala que Deus é triuno, o nosso espírito também é triuno. E a gente fala nas três instâncias também, físico, psíquico e espiritual. Então, a história das escolas de regeneração. Isso aí é mesmo. Antigo Egito, bibliotecas vivas de pedra, Ísis, Horus, Luxor, as pirâmides, os faraós. Ísis é a consorte de Osíris e Horus seria o filho. Mas naquela época casava irmãos com irmã, né? Eva Frontino, Luzia Sartor, a tua mãe, Lisandro Rocha, os outros afrofalantes. E o Beto Mandeira. Então, as pirâmides, tem um artigo bem interessante sobre a pirâmide e a relação com o que está acontecendo, e ela vai até... Interessante que ela vai até o 11 de setembro de 2011, como se na pirâmide tivesse escrito o acontecimento do 11 de setembro. E aí tem a ver com Nostradamus também, é bem interessante. Duda Laurentino. Ali os faraós. Teve 18 dinastias, se não me engano. 18 era o Akhenaton, Irenfertiti. E o que mais construiu foi o Ramsés II.
Pelo menos a grande pirâmide, mas parece que a Esfinge tem 6.000 anos, é bem mais antiga. A pirâmide teria 4.000, 4.500 anos. Mas tem gente que diz que ela é anterior ao faraó. Maria Osaldina, seja bem-vinda, Maria Osaldina. Rodinei da Silva. A Maria é uma das sacerdotisas aí, de volta. Tem uma energia muito boa, Dona Maria. Hoje eles estavam dizendo que um magnetizador reconhece o outro pelo olhar. Interessantíssimo. Lao Tse, o Tao Te Ching, Confúcio, dá para falar sobre cada um deles também. Ordem do Dragão Amarelo não tem muito conhecimento. Confúcio seria a lei prática aplicada, Confúcio. Quando a gente faz a palavra cruzada, eles confundem, eles falam do Tao. O Tao, na verdade, é Lao Tse. Tolerância, amor e ordem pertence ao Lao Tse. O caminho sagrado, Tao Te Ching. Eu acho muito interessante a filosofia chinesa, que ela passa muito mais um ar de espiritualidade. O Lao Tse, o Confúcio seria mais no mundo prático. Mas também só que ainda assim, a questão da ética. Ainda assim, elas são muito mais... a sabedoria chinesa ela é muito mais inspiradora do que a sabedoria ocidental. Assim, não que os filósofos ocidentais sejam ruins, mas... quando tu lê um livro de um filósofo chinês, tu percebe que tem uma coisa diferente ali. Se tu vai comparar com... Eu não sei se tu já leu o Tao Te Ching. Se tu leu o Tao Te Ching... Eu não li todo. Tu vai começar a entender a física quântica. Eu li parte do Tao Te Ching. Eu ainda estou no... Acho que eu estou na... Ele diz que o todo está em tudo. O todo está em tudo. E o que a física quântica diz? Que Deus está em tudo. Parte do... Se tu estás lendo Arte da Guerra, acho que já começou a ler, né? Arte da Guerra, o Sun Tzu, ele cita o todo também lá no início. Ele fala da unidade. Tudo faz parte do todo. Tudo faz parte do todo. O Sun Tzu. Sun Tzu foi um general que muita gente acha que ele não existiu. A física chama os bósons de Higgs das partículas de Deus. Então a própria física hoje usa... Sim. O Sun Tzu, que foi filósofo chinês, falando agora da sabedoria chinesa, era bem interessante. Ele escreveu o livro Arte da Guerra. Mas ele... Quem olha esse livro pensa, opa, ele vai ensinar a gente a guerrear. No livro todo ele diz que a última coisa que tu tem que fazer é guerrear. Ele basicamente diz que tu tem que... Tu pode conquistar através da paz. Sim, e acho isso muito interessante. Só que o que acontece? Teve pessoas que... Os romanos usavam isso na Pax Romana, né? Mas eles matavam também. O problema é o seguinte, tem muitos líderes políticos, eles usavam a parte de estratégia do livro do Sun Tzu, só que eles ignoravam completamente a parte de sabedoria mesmo que tem no livro. Na verdade, eles respeitavam a religião dos povos conquistados, mas eles entravam, invadiam através da força. Um exemplo disso foi o Mao Zedong. Mao Zedong, ele se baseou em estratégia, ele se baseou na arte da guerra. Só que ele ignorou completamente o que o Sun Tzu falava sobre a guerra, sobre tu evitar guerrear. Foi um atraso para a China, né? No meu entendimento, pelo menos. Foi um ditador. Tipo o Franco na Espanha. Sim, todo ditador é um atraso. Vamos e vemos, todo ditador é um atraso. Coreia do Norte, Síria. E o pior do Mao Zedong é o seguinte, ele matava gente inocente, ele matava os camponeses, que em geral eles não faziam nada de ruim. Não era o cara da Síria lá. Então... Maristela Fração Teixeira Guglielmi. Então o Sun Tzu, ele foi um bom filósofo e muita gente, infelizmente, distorceu o que ele ensinou na arte da guerra. Uma das táticas que ele usava era cortar água, cortar fornecimento. Sim, ou se infiltrar. Tu não precisava nem ir lá e detonar o exército. Tu botava um espião, ele não punha fogo nos campos, aí eram os que entendiam errado. Ele fazia ele dizia o seguinte, porque para ele não fazia muito sentido tu pôr fogo nos campos das cidades dominadas, se tu poderia usar aqueles campos. Se tu dominou a cidade, para que tu vai tocar fogo numa coisa que tá lá, se tu pode tirar proveito daquilo? Daí o que ele falava, tu também não precisa massacrar a população, não há necessidade disso. Tu pode conquistar pela paz, tu pode conquistar rendendo, no máximo rendendo. Ele falava o seguinte, quando tu pegar um prisioneiro, tu não trata ele como prisioneiro, tu trata ele como dos próprios homens, porque daí ele tem uma alta chance dele vir pro teu lado.
E geralmente era o que acontecia na época. Interessante que Jesus pregou isso também. Né? Sim, justamente. A não violência. Só que o Jesus veio antes, bem antes, né? Ele foi... Não. Não, ele foi depois de Cristo. Foi depois? Foi depois de Cristo. Ah, bom. Então... Foi depois de Cristo. Vou até dar uma conferida aqui enquanto isso, mas acredito que ele foi depois de Cristo. Mas, de qualquer forma, ambos diziam que a última coisa que tem que fazer porque aqueles dois ali é 500 anos antes, tanto o Confúcio quanto o Lao Tse. O Lao Tse é um dos caras que parece que não deixou o corpo. Não, tá certo, não. Eu confundi. O Sun Tzu ele veio antes de Cristo ainda. Na mesma época, 500 antes de Cristo. Veio antes da linha, né, que tu estabelece lá. O Sun Tzu ele veio antes de Cristo. Eu tô confundindo com outro filósofo que veio depois. Outro filósofo chinês lá. Tem um com nome parecido, se não me engano. Chuang Tzu, Chuang Tzu, parece. Isso. Ele veio depois de Cristo, se eu não me engano esse. Mas o Sun Tzu ele veio antes de Cristo. E na época era tudo guerra, e ele já pregava isso, já pregava a paz, né? Então, na época o mesmo época daqueles dois, 540 antes. Era daquela dinastia, era uma dinastia muito cheia de tradições ainda naquela época, então ainda tinha muita Teve a dinastia de maior prosperidade, se não me engano, foi a Tang, dinastia Tang. Foi da época do maior poeta chinês que teve, que foi o Li Bai. Foi nessa época. Da época das estátuas de terracota ou não? Não lembro, não sei te dizer agora. Ele é uma dessas dinastias, mas eu não sei exatamente se foi nessa dinastia Tang. Eu sei que a dinastia Tang foi a época de maior prosperidade na história da China, né, do Império Chinês. Mas voltando, recomendo que vocês leiam os livros de filósofos chineses, que eles são muito interessantes. Eu, particularmente, acho mais agradáveis. Rafael, Nerissa Guedin, Neuza Guedin, Ricardo Ronaldo. Tem mais gente ali, Mike, e Gianni. Ana Paula Delfino Bucaschi, gente boa, Ana Paula. Leia Rafael, Maristela, já foi falado antes. Então, Tao Te Ching é um livro que você deve ler. É um livro que fala sobre o caminho perfeito. E para entender o que é o Tao, tolerância, amor e ordem. Conhecer as outras inteligências, conhecer a si mesmo. Conhece a ti mesmo, que é outra frase do Sócrates. E a verdadeira sabedoria. Controlar aos outros as forças, controlar a si mesmo é o verdadeiro poder. Lao Tse, controlar a si mesmo. Esse é o verdadeiro poder. Porque, na verdade, se conhece mais do mundo lá fora, o mundo embaixo da terra e embaixo da água do que o próprio ser interior. A arte da guerra, tu já falou, Sun Tzu, e a arte da literatura. Hermes, então foi 3 vezes grande. Tem 2 Hermes, na verdade, o Hermes egito e o Hermes grego, né? Depois eles sintetizaram num só, e foi um homem que virou Deus depois. Aquela história do herói que vira Deus, ou um semideus. Pitágoras, que foi para o Egito estudar, e ele conhecia as suas existências anteriores. E é outro que dá para conversar, matemática. Todo mundo conhece pelo teorema de Pitágoras. A2 igual a B2 vai ser 2. Não é mais na engenharia? Eu vejo, às vezes, as constelações no céu e tem bastante triângulo retângulo. Homero, a Ilíada e a Odisseia, né, as 2 grandes obras, que dizem os especialistas têm grandes conhecimentos sagrados, gnósticos. Ali tem astrologia, tem uma série de coisas no meio da história. Sócrates, Platão. Sócrates foi mais sábio, Platão foi seu discípulo. Sócrates não escreveu nada, Platão escreveu vários ensaios. A alegoria da caverna é fantástica. O outro dia estava sendo explicada numa quarta-feira lá no Raio de Luz. Aristóteles e Hipócrates. Aristóteles é Ética Nicômano, que era o filho dele, se não me engano. Todos eles falaram na ética. O Platão falou na ética, todos eles falaram. E o Hipócrates, o pai da medicina da ilha de Kos. A arte da guerra chinesa. Ali está errado. É que, na verdade, os gregos pegaram todo o conhecimento e juntaram tudo depois da biblioteca de Alexandria ser queimada. Né? Ainda bem que o conhecimento não se perde. Por mais que eles destruam livros, o conhecimento vem via inspiração ou via espiritual mesmo.
Te advirto, quem for que fores, ou quem for que sejas, ó tu que desejas sondar os arcanos da natureza, então o lado primitivo, a filosofia antiga, a sabedoria antiga da natureza, se não falas dentro de ti mesmo aquilo que buscas, tampouco poderás falar fora. Tem que buscar dentro, conhecimento adentro. Se tu ignoras as excelências da própria casa, como pretendes encontrar outras excelências? Em ti se acha oculto o tesouro dos tesouros. E Jesus fala muitas partes, né, do tesouro oculto. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Esse aí, quem é que falou isso aí? Pitágoras, não lembro. Os pitagóricos. Existem os pitagóricos e existem os neopitagóricos, que no século XIII, XIV, XV, teve gente que começou a reler Pitágoras. E lembrando, se você quer se aprofundar, até sugiro para o Hallian também, você entre no Reapredentia, com T e A, e o PAI, Plano de Aceleração da Erudição. Ali eles estão relendo esse pessoal tudo e reestudando. Como reler em torno de 1000 obras de uma maneira didática e o conhecimento acelerado. É uma prática muito interessante. O que houve lá? Os pitagóricos estão mestres de mistérios maiores, filosofia. Aqui temos que falar da metempsicose. Se você ouvir falar, existe uma confusão. Tem religiões antigas que dizem que o ser pode retroceder. Nós não acreditamos nisso. Mas naquela época eles acreditavam que o cara ruim podia vir como uma barata. Por isso tem religiões que não matam nem uma formiga. Que eles acham que pode ser um cara tão atrasado que volta com... A gente sabe que tu pode estacionar, mas nunca regredir. Então, ou tu sobe, vai para frente, ou fica parado no máximo. Aí é a reencarnação, né? Não tem nada a ver com a metempsicose. Dimensões da natureza e a música. A música foi muito estudada. O Pitágoras falava na música das esferas. E hoje, se tu estudar a física quântica, fala na música das esferas. Aliás, a teoria das cordas tem a ver com a música das esferas. Margaret Bertin. O homem mais sábio, Sócrates, naquela época. Depois veio Jesus, mas naquela época era Sócrates. Aliás, se considera Sócrates e Platão como precursores do espiritismo e da espiritualidade como um todo. O demônio anterior, aqui vão ter que fazer outro adendo. Daimon, em grego, significa o que a gente chama hoje de Exu na Umbanda. Ele tanto faz o bem quanto faz o mal. Ele não é necessariamente, ele é neutro. Tanto faz o bem quanto faz o mal. Então eles falam um daimon bom, um gênio bom, então seria gênio, né? Seria Jin em muçulmano é Jin, J-I-N-N. Ele tanto pode fazer o bem quanto o mal. Na verdade, esse conhecimento tu tanto pode usar para o bem como o mal. Magia branca ou magia negra. Negra no sentido de ruim, não no sentido de cor de pele, não, nada a ver. E a maiêutica seria essa, devolver a pergunta para os interlocutores. O que é verdade? Aí ele retorna. O que é verdade para você? João Arsênio, Kátia Manuel Elias. Então, Kátia Daniel Elias. Não, Daniel. Tu que está pensando em português. Só sei que nada sei. Tu já tinha falado nada. Só sei que nada sei. E é verdade, quando tu começa a estudar, tu vê que tu não sabe coisa nenhuma mesmo. E aí tem que ter humildade para dizer, isso eu não sei. Enquanto tu acha que tu sabe tudo, eu não preciso estudar, tu é um tolo. O tolo acha que sabe tudo. A Sagrada Ordem do Tibete, Ayavarta Ashram. O Tibete diz que tem os chapéus vermelhos e os chapéus amarelos. Tem o pessoal do bem e o pessoal do mal, como tudo tem dois lados. Tem os que trabalham para o mal e tem os que trabalham... Tem um filme muito interessante, que é o da Marvel Comics, o Senhor Estranho, Doutor Estranho. Fala sobre a arte tibetana. As mudanças de mundos paralelos, essa história toda, o controle do tempo, magia. Os quadrinhos são legais também, tá? Os quadrinhos é mais complexo ainda. É mais detalhado, eles contam a mitologia. Eles mostram muito a parte espiritual. Quer entender a parte espiritual? Os quadrinhos também, muito essa parte. Mostram bastante.
Eles falam... Por que a pessoa nunca morre? Na verdade, o ser nunca morre, quem morre é o corpo. Uhum. É porque muita gente acha que quadrinho é coisa de criança, mas não. Os quadrinhos do Doutor Estranho, eles são destinados mais para um público mais Ele velho. fala em física quântica, fala em magia, Física quântica, espiritualismo, budismo, magia, demônios, tem os magos negros, os magos ruins, né? Tem o Barão Mordo, que é o vilão do Doutor Estranho. Tem o Shumagora, que é uma espécie de entidade Lovecraftiana, tipo um ser de outro planeta, algo assim, um demônio, na verdade. Ele é um demônio, uma espécie de demônio, só que ele tem um design meio cósmico. E provavelmente é o demiurgo que os caras falam na gnose, né? Tem é o cara que teria criado a matéria, tem o o lado negro. Mephisto na Marvel Comics, que ele já apareceu em alguns quadrinhos do Doutor Estranho, Mephistófeles. Tá, que é o mesmo do Goethe, né? Uhum. Do Fausto Goethe. Sagrada Ordem do Tibete. Dizem que tem galerias lá no Palácio de Potala que são... Não é à toa que os chineses invadiram, lá tem muita riqueza e muito conhecimento. Não sei se como é que eles vão usar aquele conhecimento todo. Gnosticismo cristão antigo, Alexandria. Eu não sei se tu viu a história da primeira cientista mulher, Hipátia de Alexandria, aquela que foi trucidada, morta. Era uma mulher inteligentíssima, bela, e ela falava em praça pública, dava aula de astronomia, de Hipátia de Alexandria. A primeira cientista, foi esquartejada, foi queimada. Busca pelo conhecimento especial e íntimo dos segredos do universo, conhecimento da verdade e da verdadeiro ser. E a verdade os libertará, já dizia Mestre Jesus. Né? Ali teríamos falar de Plotino, de Jâmblico, os primeiros gnósticos neoplatônicos. Iniciado no Jesus o Cristo histórico, iniciado os mistérios egípcios, aí a controvérsia, né? Caldeia, Pérsia, Europa, Índia, Tibete e Pará. Tem algumas histórias que ele seria o Issa que teve na Índia, mas não tem comprovação pela arqueologia, tem alguns estudos no YouTube, não tem prova, mas tem gente que pensa que ele saiu de fora do Oriente Médio. Como teria que ser a pé, é muito difícil que tenha acontecido. Fátia Fração, Chico Bento, trailer Chico Bento, Flávio Ferreira de novo, Giovanni Costa, Fabiano, já foi falado? Ah, não, Fátima. Os essênios. E aí tem interessante, uma coisa que eu descobri quando tu ouve falar da oração quântica, diz que ela foi feita pelos essênios. Então tu fica pensando, como é que naquela época Jesus ensinou física quântica? Só que o termo não ia se usar, é óbvio. Mas o que ele ensinava, aquilo que você quer, você consegue, a questão do segredo, pensamento positivo, como rezar agradecendo e como tu rezar sentindo que já foi atendido. Essa é a verdadeira oração. Tem algumas orações bem interessantes no YouTube. Os batistas, os nazarenos, Valentim, 100 a 160, os valentianos, o Clemente de Alexandria, o Basílides, o Orígenes, tem um deles que cortou os próprios testículos. Né? Apesar de ser um cara inteligente, ele não entendeu a questão sexual. Porque existe até o Tantra Yoga, que usa o sexo para a espiritualidade, de maneira positiva, não negativa. E o Basílides, Nag Hammadi. Lembrando que Nag Hammadi, em 45, foi a redescoberta dos manuscritos do Mar Morto e em Curana, lá nas montanhas do Mar Morto. Na Ilha da Rosa, Everaldo Alcides Rocha. É o Chico Bento. É motorista da saúde também. Os maias, astecas e incas. É a serpente plumada, Quetzalcoatl. É. Na verdade, o Templo do Sol, ela desce lá de cima até embaixo. E tem um paralelo, aí tu vai perguntar, tá, mas o que tem a ver com o dragão na China? Parece que tem conhecimentos universais. E o dragão original é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. O Boitatá. Além do Boitatá. Ah, tá, nós falamos na outra vez lá dos... Isso, tem um... Agora eu não lembro agora o nome, mas qualquer dia nós falamos no outro estudo. Dá para falar sobre isso.
no Entra na Roda, que em breve vai voltar. A gente fala um pouco sobre algum desses mitos e a origem cultural e filosófica deles que tem no Brasil. E tem um dragão brasileiro. Tem um, não sei o que, Gogo. Gogo. É uma criatura grande que ela é classificada como um dragão. E no caso ele é a nossa versão brasileira. Só que, claro, nas escolas a gente só aprende o que é o Saci Pererê. O dragão real é o dragão de Komodo das Ilhas Galápagos. E também tem outra que lança, né, Flávio? No Brasil, a nossa mitologia não é muito explorada. E quando ela é explorada, ela é infantilizada. O Saci Pererê, o Saci Boitatá. Pererê ele não é um menininho travesso. O Saci Pererê é uma entidade. Ele é um espírito. Ele é uma espécie de demônio, em algumas descrições. Só que não. A gente passa... O Exu, né? O Exu. Só que é passado para as crianças que ele é um menino travesso. Mas se tu vai passar a essência mesmo dessas criaturas, desses seres, tu vai ver que eles são tão dark, digamos assim, né? Na verdade, ele é travesso, né? Isso. Ele se compara àqueles bichinhos, os duendes. Sim, os tricksters, tem várias criaturas duendes, que são travessas. Né? Duendes, tem alguns tipos de goblins. Os esotéricos dizem que quando somem pequenos objetos na tua casa, tem a ver com... Os diabretes, eles dizem que também são... E o Saci Pererê, ele é mais ou menos uma criatura dessa, só que ele é muito infantilizado. Então aqui, o nosso folclore ele é muito infantilizado. Ele não caipora, se realmente existisse, talvez eles não derrubassem tanta árvore, né? Ele seria um protetor das florestas. Sim, justamente. E tem algumas pessoas que elas defendem que esses seres eles existem, só que eles são seres interdimensionais. Então, quando a gente vê aqui, eles são seres de outras dimensões. Ou são seres elementais entre o humano e o animal. Também isso. Tem essa história. E eles existem, só que não são do nosso plano. Os interdimensionais é a teoria dos astronautas antigos. Uhum. Aliás, essas histórias do History Channel é bem interessante. E tem a ver com Ed von Däniken, Era os Deuses Astronautas. E tu começa a questionar, para que fazer uma cidade a 3.400, no caso dos Incas lá, Machu Picchu? Quem construiu, para quê? E as pedras são que nem as das pirâmides, não passa uma folha de papel entre uma pedra e outra. O ajustamento é perfeito. Pumapunco, no Peru, Ilhas de Nazca, aí entra nos petroglifos, toda aquela questão. As pirâmides que tem no mundo todo, inclusive na China tem, na Rússia também tem. E algumas estão disfarçadas de grama e elas foram descobertas do alto através de fotos de satélite, fotos do Google Earth. Foram acabando sendo descobertas. Marcel Lima Schaeffer, Lilian Schaeffer, Elizabeth Silveira, Greniza, grande Greniza. Pintor, gaúcho. Escolas contemporâneas. Então, no século XIII em diante, o pessoal começou a se interessar de novo pelos aqueles mistérios antigos. Os alquimistas, que são os primeiros químicos, assim como os metafísicos são os primeiros físicos. A pedra filosofal na verdade, é o autoconhecimento e alguns falam naquela pedra que teria a ver com a Kaaba lá dos muçulmanos. Uma pedra que teria caído do céu, né? Os homúnculos também. Como produzir seres através de matéria primitiva. Os golems. Inclusive, tem um desenho animado japonês que ele fala de alquimia. Um anime, né? Fullmetal Alchemist. Ele é interessante, eu recomendo o pessoal ler. A história é muito boa. Eu tenho os quadrinhos deles. Ele não é uma história infantil, é uma história que ela tem muita... E o alquimista Paulo Coelho, eu acho que já tem quadrinhos também. Creio que sim. Só que eu ainda assim, eu vou ser sincero, Flávio, eu não achei o alquimista do Paulo Coelho tão complexo como essa história em quadrinhos, porque ela foca muito em questões espirituais, questões existenciais, tem muita questão da ciência, é uma coisa bem interessante. Em termos de livro, eu só li o Monte 5 dele, no caso. Mas a história da vida dele é interessante. Uhum. Ele passou pelo inferno para alcançar... Eu li o Demônio, a Senhorita Prim, eu li Verônica Decide Morrer. Atrás daquela pedra, chorei. Esse aí eu também li, só que eu não lembro muito. Se eu li quando eu era criança, eu não lembro muito dos detalhes. Agora, tu fazer o caminho de Santiago tem que ter determinação, que são 850 quilômetros, parece. A pé, né? Um livro que eu estou para terminar de ler são As Bruxas de Porto Belo. É interessante. Eu gosto muito de história de bruxo, dessas coisas.
E dizem que muitas são... E outro dia eu estava lendo sobre um pesquisador de psicologia, o tal do Potter, e de onde é que a J.K. Rowling tirou o Potter? Não tirou do nada, né? Então, a alquimia começou, se não me engano, Berenice, estou assistindo, mas sempre esperando provas mais concretas. Nossa Amazônia esconde mais saber, verdade. Grandes segredos. Outro dia eu estava vendo o meu xará, que é ufologista, o Flávio Pereira, tem 65 anos mais ou menos. E ele falou daquelas luzes lá no norte e pessoas que morreram atingidas por raios de OVNIs. Então, um tema bem, bem sério. E tem pessoa que não acredita em disco voador. Os Rosa Cruz, a Sociedade Teosófica, cada uma delas daria um tópico para conversar separadamente. Os Rosa Cruz diz que eles são os precursores da maçonaria, a Sociedade Teosófica já une o conhecimento do Oriente com o Ocidente. Eu não sei até que ponto tu leu, mas os 5 livros da Doutrina Secreta é fantástico. Ela consegue resumir tudo que tem de gnose, de mitologia, em 5 livros. O substrato é a base de todas as religiões e filosofias do mundo. Então, a filosofia perene, ensinada e praticada por poucos eleitos, desde que o homem se converteu a pensador. Para quem não sabe, man vem de pensar, a palavra em inglês, homem, vem de pensar, manas, pensador. Considera, desde o ponto de vista prático, a puramente ética divina. Helena Petrovna Blavatsky, essa era uma bruxa, acerca do conhecimento teosófico. Teosofia seria sabedoria divina, né? Depois foi dividida na antroposofia, que é a sabedoria humana, por Rudolf Steiner, um dos ex-alunos dela. William Shakespeare, eu não sei se tu concorda, mas dizem que William é Will I Am, eu sou, e Shakespeare é sacode e mexa. Então seria um pseudônimo, não seria o nome real dele. Tem gente que diz que o Saint-Germain que é o verdadeiro William Shakespeare. Ou aquele outro Francis Bacon, seria Shakespeare. Shakespeare é muito interessante. Não só a importância literária, mas as mensagens que tem no livro dele. Por trás das tragédias tem umas coisas bem legais. O Goethe, legal também, o Fausto tem esse livro, eu gosto. Ele é livro meio cantado, né? Meio inverso, então... Então, mas tu tá falando do Fausto ou tá falando do Fausto? Ah, tá. Fausto. Ele tem outro também que eu gosto, que agora eu me esqueci o nome do livro. Eu li há muito tempo, mas agora tem muita informação, a gente acaba esquecendo. Sofrimento Jovem... Isso, Sofrimento Jovem Guarda. Só que tem gente que se matou por causa disso. É tipo uma releitura do Narciso, alguma coisa assim, né? Bem interessante. E tinha a ver com a Romeu e Julieta também. Isso. Ele tinha muita analogia a vários itens, assim. Mas tu já tinha ouvido falar que ele não seria um personagem real, seria um pseudônimo, William Shakespeare? Do Shakespeare? Nunca ouvi falar dessa teoria, pra ser sincero. Mas faz sentido. Tem muito o William que eles, na verdade, são Will I Am, né? Então, tem até um cantor que o nome dele é Will I Am, por causa disso. Leonardo da Vinci. Essa for traduzir, serei eu. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, esse aí antecipou em 400, 500 anos tudo que temos hoje. Richard Wagner, grande compositor, famosíssimo pela... se tu lembrar o paraquedas, o snorkel, asa delta, bicicleta, tudo isso Leonardo da Vinci, pontes, para cruzar, tudo isso ele já foi, até armas de guerra. Foi uma grande figura, né? Ele foi precursor de muita coisa. Ele foi precursor de muita coisa. Ele antecipou em 400 anos. Jung também. Gosto da filosofia do Jung. O Richard Wagner, Parsifal e as Valquírias. Wagner era compositor, né? Compositor inglês. Alemão. Alemão. E as Valquírias são semelhantes às Amazonas. Sim. São guerreiras, andam a cavalo. E ele escreveu também as Marchas dos Nibelungos. Sim. E a música alemã, infelizmente, acabou sendo usado pelo nazismo. The Ride of Valkyries, o nome da música mais famosa dele, da composição mais famosa dele. É muito boa. Marcha das Valquírias? Marcha das Valquírias. Recomendo que vocês deem uma olhadinha. É a marcha que os nazistas usavam durante a invasão. Provavelmente essa música todo mundo conhece.
Só que não está lembrado, mas já deve ter ouvido em algum momento da história, em algum momento da sua vida já ter ouvido. O Jung, que eu gosto também. E o Carl Gustav Jung. Jung é muito, muito bom filósofo. Eu li algumas coisas dele. Ele se aprofundou bastante na alquimia. Sim. Tem um livro que é Mistério com Nunciones, ele estuda bastante alquimia profundamente. Mitologia. Explica o adiantamento intelectual acompanha grandes mudanças, porque os sacrifícios humanos nos povos antigos. Se tu pegar os astecas, eles tiravam o coração do cara ainda vivo e jogavam bola com a cabeça, né? Isso os caras do Estado Islâmico também faziam, então não é uma coisa só antiga, tem gente de hoje que ainda parece que está parando no tempo. Ali tem a foto do Richard Wagner. Wilhelm Richard Wagner. Tem bastante coisa. Anel dos Nibelungos. Ride of the Valkyries. Não consegue pôr no fundo o som? Não, né? A finalidade, mas não está no YouTube ali? Tá. Aclarar as dúvidas mais elementares e elucidar os mistérios mais elevados. Ô, Grenis, para ti, tem coisas que são mistérios mesmo. Os egípcios mumificavam os faraós. Provavelmente eles acreditavam que iam ressuscitar o próprio corpo físico. Então, é uma ideia errada, porque na verdade a alma que é imortal, não o corpo. E tem gente aí pregando a imortalidade do corpo. O corpo é mortal. O pó vieste, o pó voltará. Na verdade, as únicas coisas que conserva é gelo, o formal conserva, a saporificação e a mumificação. São as formas de conservar um corpo, mas como ele não vai ser revivido, nem por mago, Jesus é 3 dias, passar de 3 dias também, nem Jesus consegue ressuscitar. Então, isso é uma coisa que já se sabe pela ciência. E o pessoal que trabalha UTI sabe que acima de 3 dias não tem como trazer de volta. A não ser que esteja em narcolepsia, cataplexia, que são estados de aparente morte. Liberar o homem dos seus próprios problemas, levando a sua autorrealização íntima. O autoconhecimento, a reforma íntima, que é o que toda religião propõe, o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, né? Isso aí já é dito há 2.600 anos já. Os círculos do conhecimento, ali temos a pirâmide do Sol, lá dos astecas. O ciclo Maia termina em 2012, né? Foi grande questão lá, o 22 de dezembro de 2012. Para quem está morrendo, está terminando o mundo. Desde o ano 666 eles estão querendo acabar com o mundo. Pois é, ele durou 65 anos amanhã. Deram 6 meses para ele. Né? O filme é muito bom, já assistiu? Teoria do Todo. Adequação dos mistérios, similar ao passe de uma perna. Não, passe de uma perna e preparação. A questão da escadaria é bem interessante também. Sempre puxando o que está embaixo e sendo puxado pelo que está em cima. Essa é a questão. Interno ou segredo? Nível mais objetivo e claro, compreensão prática do conhecimento, iniciação dos mistérios. Mateus 11:13. Tá. A vocês se é concedido conhecer os mistérios no reino dos céus, para eles não. Porque ao que tem se dará mais e ao que se dará em abundância, mas aquele que não tem se quitará o que não tem. Aí tu tem que estar quântica para entender isso. Pelo que eu falo em parábolas, porque miram, olham e não veem, escutam, mas não ouvem, mas não escutam e não entendem. Então parece que para os apóstolos eles ensinava a gnose, e para o povo era através de parábolas. A natureza revela seus mais íntimos segredos e comparte da verdadeira sabedoria. Somente aquele que busca a verdade por amor à própria verdade, que é o objetivo da filosofia. Filosofia, amor à sabedoria. E aspira o conhecimento para conferir benefícios, no mais a insignificante personalidade. A personalidade é o ego, é persona, é máscara, é o papel. Tanto que é chamado glamour. É a criadora da teosofia.
A outra, a NBC era mais inteligente que ela, só que os livros da NBC são muito com... Tem Alice Bailey também. Os da NBC são bem complicados. Ela usava uma linguagem mais simples, era mais simples. A arte hermética, transmutar o chumbo em ouro, então a questão da alquimia. E muitos deles acabam se contaminando, eles não sabiam que o chumbo produzia intoxicação, dano cerebral, e o ouro também. Uma coisa interessante é que muitos ditadores antigamente eles eram violentos por causa do chumbo, porque eles usavam acetato de chumbo para adoçar o vinho, e muitos deles eles ficavam psicóticos, porque o chumbo ele afeta diretamente o nosso sistema nervoso. E ele tem efeito cumulativo, né? Então, quanto mais contato com aquilo, mais tu vai acumulando aquilo. E... Hoje mesmo eu li um negócio interessante. Uma casa sem livros... Como que é? Uma casa sem livros é como uma alma sem vida. Não lembro agora bem. Queima teus livros e blanques o latão. Não entendi. Dar forma à pedra cúbica perfeita. Tu falou a pedra filosofal, lápis lazuli, mas seria o próprio corpo, né? Purificação. A cena probatória, os 4 elementos: terra, fogo, água e ar, sensíveis ao bom coração, inteligentes e de bom caráter. Ali não tem mais nenhuma colocação, não. Até o ano 1500 eles pregavam muito a questão da terra, fogo, água e ar. E o quinto elemento, a quinta essência. Não é livre o que não haja obtido o domínio de si mesmo, Pitágoras. Água e ar. Mas na filosofia, medicina tradicional chinesa tem a madeira também. Aí são 5, né? Porque o ser humano é 5. Metal, madeira, água, fogo e terra. O metal tem a ver com ar. Com ar. Madeira, quer dizer. Fogo, ira, raiva, orgulho. Então as coisas ruins, ira, raiva e orgulho. E as coisas boas, serenidade, paciência, criatividade e inspiração. O fogo interior é o livro que eu recebi hoje, é o fogo interior. O cara espanhol é um dos caras mais lidos nos Estados Unidos. Javier Serra. Ele é muito bom. A água domina as paixões humanas. Bondade, ser amável e adaptação. Lembrando que a água, no sentido do Gênese, água de cima, água de baixo, é a substância universal. Não é a água H2O, é a substância universal. Até a água que é feita também, se não renascer da água do Espírito, também tem esse simbolismo também. Tem as ondinas, sílfides, sereias. Né? Ar, confusão mental, indecisão, insegurança e instabilidade, o lado negativo. O lado positivo seria compreensão, pensamento puro, inteligência, análise. Isso aí tem contraparte também com a astrologia, né? Signos do ar, signos da terra, signos da água, signos do fogo. Lembramos que ar, o sentido de pneuma em grego para espírito é ar. E o sentido de ruach em hebraico é ar também. Terra, diversidade passageira, inércia, o ficar parado, e a má vontade. E do outro lado, a segurança, a diligência e a vontade consciente. Só quem tem experimentado por si mesmo, até certo grau, esta é a iniciação nos mistérios superiores da existência. Pode compreender o que consiste o segredo da iniciação. Rudolf Steiner, criador da antroposofia, dissidente da teosofia. As escolas Waldorf e algumas outras usam o método Steiner. Ele prega que a cada 7 anos tu se modifica. 7 anos, 14, 21, 28. Não, 14, 21, 21. A gnose contemporânea, continuando. Aqui entre os neoplatônicos, neopitagóricos. Ainda que certo que tenhamos levar em consideração qualquer sistema agnóstico nos seus elementos helenísticos, no caso gregos, orientais, incluindo a Pérsia, que é o atual Irã, Mesopotâmia, o atual Iraque, a Síria, a Jordânia, a Palestina e Egito, nunca
deveríamos ignorar os princípios gnósticos perceptíveis. Quem é aquele ali? Não. Nas ruas. Astecas, apotecas, maias, xiximecas, toltecas, ayahuascas, quichuas, indo-americanos, etc. Rosa Ricardo Máximo, Adriana Serra, Sandra Conceição. O Grenizo, o que ele escreveu ali? Ao que se deve o crescendo desses povos incas, maias e outros, que ao invés de irem para o mar, como povos europeus, ir em direção do continente, ou que por muitos estudiosos trouxe o aniquilamento. Na verdade, eles brigavam entre si e os próprios espanhóis jogavam um contra o outro. E depois acabaram matando Atahualpa, que era o chefe deles. Né? Não, parei. É Atahualpa, né? Atahualpa Azteca e o... Os astecas não são o povo mexicano, são os precursores mexicanos. Os aimaras, os quichuas são os mais antigos. Xiximecas, toltecas são mais antigos. Depois vieram os astecas. Os maias na Guatemala e os incas aqui no Peru. Zulamar Rita, seja bem-vindo. Então tem a língua quichua, tem a língua aimara. A informação dos mundos superiores, os arquétipos, o Jung fala nos arquétipos, né? Ele fala na sombra, no ânimos e ânima, no masculino e feminino, a sombra. Muita pesquisa e estudo das obras entregues por outros autores e adaptação ao ambiente cultural. A questão do espírito do tempo, o Zeitgeist, cada época tem o seu espírito do tempo. Assim como para povos primitivos era comum comer carne humana, ainda lá na Micronésia tem povos que ainda se comem carne humana. Para nós, a gente considera uma aberração. Mas é o espírito da época. Como eles achavam natural apedrejar a mulher adulta. Né? O homossexual eles apedrejavam também. Imagina se fosse aplicar essa lei hoje. Morte do objetivo. Não, morte do subjetivo. Psicologia gnóstica. Aí entra a questão polêmica que eu discordo da gnose moderna, que eles falam a morte do ego. Na verdade, tu não mata o ego. Porque aí seria um suicídio. Na verdade, tu transforma o ego em eu. Tu abraça o ego pelo eu superior. Transmutação tu transmuta ele. Transmutação de energias. Tudo é energia, né? A matéria, na verdade, é energia condensada. E o outro autor lá que dizia que nada, nenhuma substância se transforma em outra, claro que se transforma, senão não existiria química. Né? Mas como na época não existia química, então ele tinha aquele pensamento. Não andamos em busca de seguidores, só queremos que cada qual siga a si mesmo. Então a questão do que o pessoal da projeciologia e da conscienciologia fala, o experimente. Não acredite no que falam para você, experimente por si mesmo. Seja seu próprio mestre interior. Quando a gente fala no Cristo interno, no Buda interno, está falando na sua essência interior. Porque este é o único que pode salvarmos e glorificarmos. Isso é interessante, ninguém salva ninguém. Não é o pastor, não é o padre, nem o papa, você mesmo se salva. Você não segue a ninguém, portanto, nada deve seguir a mim. E tem gente que segue isso tão a sério, como Mormons e outros, que eles não seguem nem o governo deles, o presidente. Eles criaram o estado de Utah para ter um estado próprio. Gnose como escola e síntese. Tem um movimento muito interessante que é a escola sem partido. Eu gostei daquele cara que propôs isso. O professor não deve forçar os alunos a crer no que ele crê. Cada um tem suas crenças e deve ser respeitadas. Por isso que não se discute religião, nem time de futebol, nem político. Cada um tem sua ideia. A regeneração através da semente humana, a eliminação dos agregados psíquicos, aí fala no agregados doentios. Né? Isso é o que propõe a psicologia analítica. Cognitivo-comportamental. O serviço à humanidade e o caminho da via cruz, cada um carregando a sua cruz. E uma boa ideia para você que está desesperado, ninguém carrega a cruz mais pesada do que o ombro pode suportar. Pare de se queixar e comece a fazer por onde. Autognose, autoconhecimento, purificações, conhecimento de si mesmo. Quem é você? Começa a perguntar, quem é você? Você é o corpo? Não, você não é seu corpo. Você é seu nome? Não, você não é seu nome. Eu estou Flávio, ele está Rally. Amanhã tu pode ser João, pode ser Maria.
uma coisa passageira, tudo passa. Cabala, essência dos homens. Acabou, eu acho. Né? Douglas Sultomelo. Douglas Sultomelo.com, reflexões. Jueves é quinta-feira, miércoles. Muitas graças. Quanto tempo temos ainda? Acabou bem. Muito boa noite a todos, então. Então é para começar a pensar, né? Quem é você? Começa a se perguntar. O que estou fazendo aqui? De onde vim? Para onde vou? Essas são as grandes questões. Semana que vem, Aristóteles, Ética Nicômano, entre outros.